Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse é o capítulo 9 do CCNA1, versão 6, tá? Que vai falar sobre a camada de transporte. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, protocolos da camada de transporte. Vamos falar só de dois deles, protocolo UDP e TCP. E são eles que aparecem aqui, comparados, né? E esse é o nosso capítulo 9. Vamos lá? Muito bem. Ok, gente. A gente está subindo aí nas camadas, né? Já vimos a camada de acesso à rede, já vimos a camada de internet, também chamada de camada de rede, agora estamos na camada de transporte. Bom, para mim, a camada de transporte é a que mais trabalha de todas essas camadas aí, tá? Porque essa camada ela é responsável por uma coisa muito importante, que é a segmentação dos dados provenientes da camada de aplicação. Isso é uma primeira coisa. Tá? Então, os dados vêm daqui e eles podem ser muito grandes, então eles são divididos em segmentos e esses segmentos é que são jogados para as camadas de baixo. Quando ele vem de volta aqui, esses segmentos são reagrupados pela camada de transporte antes de serem entregues na camada de aplicação. Então, essa segmentação é fundamental para um outro aspecto aí do TCP/IP, que é a multiplexação, tá? Que permite que vários dispositivos possam usar uma mesma conexão de rede para funcionar. Tá? Então a segmentação é a base da multiplexação, como a gente já falou lá no capítulo 1. Né? Beleza. Então, além disso, além de segmentar, a camada de transporte também identifica cada um dos programas que estão rodando aqui na camada de aplicação e coloca um número de porta para eles. Tá certo? Então, a camada de transporte, além de segmentar os dados, ainda trabalha com dados provenientes de vários programas diferentes. Joga para a camada de baixo, as camadas de baixo nem sabem disso. Quando chega de volta, ele tem que reagrupar tudo e ainda distribuir para todos os programas isso aí. Tá certo? E mais, trabalha com dois protocolos, quer dizer, pode trabalhar com vários protocolos, mas a gente vai estudar dois protocolos aqui, e um deles é o TCP, tá? Que faz todo o estabelecimento de sessão, controla fluxo e etc. Tá? Por isso que eu digo que a camada de transporte faz muita coisa. Tá? Muito bem, olha só. Rastreamento de conversa, segmentação e identificação da aplicação. Né? Falamos aqui da segmentação, da identificação de aplicação, e o rastreamento, quem faz é só se o protocolo for TCP ou um outro protocolo de camada de transporte que estabeleça a sessão. Tá certo? O que mais? Multiplexação. Né? A multiplexação é justamente isso, de você poder mandar dados provenientes de diferentes programas, encaixar um em sequência com o outro, para poder usar de um modo mais democrático a rede. Confiabilidade. Né? A confiabilidade é uma característica do protocolo TCP. O UDP não tem isso. O que vem a ser essa questão da confiabilidade, tá, gente? Lembra que a gente falou que o protocolo IP não era confiável, né? Ele entrega essa responsabilidade para as camadas de cima. No caso, a camada de transporte pode pegar essa responsabilidade para ela, tá? E vai fazer o seguinte, olha, o TCP vai garantir que o segmento está chegando no destino. Se por acaso não chegar, ele retransmite. É isso. Tá certo? O DP já não tem isso. Para ganhar velocidade, ele abre mão desse aspecto aí da confiabilidade, rastreabilidade, etc. Tá? Falando em TCP, né? O TCP, então, é semelhante a enviar pacotes rastreados. O que é isso, gente? Quando eu mando uma carta pelo correio, eu mando essa carta pelo correio e eu posso registrar ou não. O que é registrar? Eu registro a carta, eu sei se ela chegou ou não, eu vou ter uma garantia que ela vai chegar, etc. Tá certo? Então, o TCP faz mais ou menos isso. Tá? Como é que isso é feito, gente? Tem um campo no cabeçalho TCP que controla essas coisas, que a gente vai ver mais em detalhes aqui para frente. Tá? O que mais?
Uma vez, tem até uma animaçãozinha lá no currículo, né, online, que vocês podem fazer, né, que vocês veem isso exatamente acontecendo, né. Esse cara aqui manda um conjunto de segmentos, né, esse conjunto de segmentos, se chegaram todos aqui, esse aqui me manda uma resposta dizendo chegou. Se não chegaram, ele não manda a resposta. Depois dá um timeout, ele pega e o TCP envia novamente essas mensagens que não chegaram lá. É mais ou menos isso. Uma coisa interessante é o seguinte também. Ao contrário do DP, o TCP também numera os segmentos. Isso vai permitir a ele que garanta uma entrega na mesma ordem, tá certo? O DP já não garante isso. Então, além de garantir chegar, se por acaso um segmento foi por um caminho e outro segmento foi por outro caminho, chegaram em tempos diferentes, chegando no destino ele pega e reordena esses segmentos para entregar direitinho na ordem certinha para as camadas de cima. Tá? Bom, já o DP não tem isso, tá? Ele faz o melhor esforço, exatamente como o IP faz, não tem nenhuma confirmação, tá? E não tem essa questão de numerar os segmentos. Obviamente, o TCP ele se aplica a um certo número de casos e o DP a outro número de casos. Geralmente, o que a gente tem de diferença? Né? O TCP é confiável, o DP não é. O TCP é lento, o DP é rápido. Baseado nessas características de vantagens e desvantagens, você vai ver onde é que cada um deles é aplicado. Por exemplo, o DP se aplica à telefonia IP ou vídeo streaming. Ou seja, transmissões que eu preciso de rapidez, tempo real. Tá? Ao mesmo tempo, se eu perder um segmentozinho ou outro, eu não tenho tanto problema assim meu entendimento, né? Quando você está olhando um vídeo ao vivo, se tiver um framezinho de outra cor, tudo bem, você vai entender o que está acontecendo aí. Mesma coisa também se está falando no telefone. Se tiver lá 0,1 segundo que você não ouvir, tudo bem, você vai entender o que está acontecendo, tá certo? Já as comunicações que precisam de confiabilidade, como por exemplo o e-mail ou mesmo o acesso a um site, você aí sim precisa que uma letra ou outra diferente vai fazer toda a diferença, tá certo? Então você precisa de confiabilidade. Então você usa o TCP. Né? Vamos lá, resumão. O que o TCP faz? O TCP estabelece uma sessão antes de enviar os dados. Tá certo? Então, antes que os dados possam ser enviados pela camada de transporte, existe uma comunicação entre as camadas de transporte origem e destino, em que eles combinam parâmetros de como vai ser essa comunicação. Só depois disso, depois do estabelecimento de sessão, que a transmissão começa a acontecer. Tá? O que mais que o TCP tem? A entrega é confiável, ou seja, é assegurado que cada segmento enviado vai chegar no seu destino. Tá? Como é que isso acontece? Pedindo uma resposta para o destino, uma confirmação que recebeu. Se ele não receber essa confirmação, o TCP da origem retransmite aquilo. Entrega na mesma ordem. Como ele carimba cada segmento com uma numeração, ele vai entregar na mesma ordem lá para as camadas superiores. Né? E esse controle de fluxo, que eu não falei ainda, é um negócio muito legal, gente. É o seguinte, o TCP é lento, tá? Mas ele pode ser mais rápido. Por exemplo, ele pode enviar 100 segmentos de cada vez ou 1000 segmentos de cada vez. A cada conjunto de segmentos ele vai exigir uma confirmação. Quanto maior for essa janela, mais rápido ele vai ficar. Tá? E esse controle de fluxo vai garantir que ele vai ser tão rápido quanto o meio permita. Tá? Por quê? Se o meio tiver muito erro, né, se ele tiver que fazer muita retransmissão, a janela tem que ser menor. Tá? Porque em pequenos pedaços eu vou ter uma coisa mais eficiente. Tá? Já, se o meio é muito confiável, ou seja, tem poucos erros, aí eu já posso aumentar a janela, já posso mandar um conjunto grande de segmentos de uma vez só. E o TCP tem tudo isso, ele oferece esse controle de fluxo. Tá?
Bom, para que o TCP funcione, ele tem um cabeçalho gigante. Tem vários campos no cabeçalho para ajudar que tudo isso aí funcione. Como nós já falamos, a camada de transporte ela identifica cada um dos aplicativos por um endereço de porta. Então tem porta de origem e porta de destino. A porta de origem é do meu navegador web e a porta de destino do meu servidor web, por exemplo, pode ser isso. Tá? Aqui os números de sequência. Ó. Número de sequência é aquele carimbo que ele põe em cada segmento para ver a ordem do segmento. Primeiro segmento, segundo segmento, terceiro segmento, de uma mesma transmissão. O número de confirmação é justamente o que vem no cabeçalho confirmando que eu recebi tantos segmentos. Tá? Então, se eu recebi 100 segmentos, esse número de confirmação vai ser 101 a mais do que o anterior. Tá? Então, é o número de confirmação que vai fazer com que a origem saiba se o destino, se o segmento chegou no destino ou não, ou se o conjunto de segmentos chegou no destino ou não. Né? Comprimento do cabeçalho, não preciso explicar o que é. Bits de controle. Existem vários bits de controle, essencialmente para trabalhar a parte de administração da seção TCP. Tá? Então, dependendo em que fase do estabelecimento da seção eu estou, os bits de controle vão justamente dizer a origem ou destino que está acontecendo isso. Tá? Olha o tamanho da janela aqui que a gente havia comentado para fazer controle de fluxo. Esse tamanho de janela pode aumentar ou diminuir. Checksum não precisa explicar. Aqui, de vez em quando, a gente pode fazer um pouco de qualidade de serviço também com esse urgente do cabeçalho aqui. E opcionais. Você ainda pode juntar mais coisa nesse cabeçalho se você quiser. Finalmente, aí vem os dados, ok? Então, esse é o cabeçalho extremamente complexo aqui do TCP, que tem 20 bytes no total. Tá? Com as opções e tudo. Muito bem, o DP. Gente, o DP é muito fácil de explicar, porque o DP não tem nada. Tá? O DP simplesmente segmenta os dados e manda. Só isso. Recebe, junta tudo na mesma ordem que recebeu e entrega para a camada de cima. Tudo muito rapidamente. Olha o tamanho do cabeçalho. O cabeçalho não tem praticamente nada. Tá? Cabeçalho pequenininho, de 8 bytes apenas, tá? Em vez de 20. Que tem a porta de origem e a porta de destino. Gente. Tem informações do comprimento e o checksum. Só isso. Né? Muito bem. Resumão. TCP e UDP. Usuários, eles esperam enviar e receber e-mails, visualizar sites, etc., simultaneamente. Então, o TCP e o UDP faz segmentação, multiplicação para isso, para que as coisas aconteçam ao mesmo tempo. Né? Os números de porta, eles vão identificar tanto os programas do cliente quanto os serviços do servidor. Tá? Então, você vai ter, por exemplo, para cada aba de uma janela de um navegador, você tem um endereço de porta de origem diferente. Agora, os serviços já têm números de portas bem conhecidas. Por exemplo, HTTP é 80, HTTPS é 443. Então, são portas conhecidas de servidores. Tá bom? Então, é assim que faz. E, gente, não custa lembrar que no segmento de ida, eu tenho uma porta de origem e uma porta de destino. Na volta, esses papéis se invertem. Quem era a origem vai passar a ser destino, quem era destino vai passar a ser origem. Bom, um conceito legal também importante é o conceito de socket. Tá? Essa palavra aqui, socket, nada mais é do que o endereço IP junto com a porta. Geralmente a gente até representa assim, endereço IP, 2 pontos, porta. Então, por exemplo, eu digo, olha, esse segmento, ou esse pacote segmento, ele tem o seguinte destino. Endereço IP 192.6817, 2 pontos, porta 80. Tá certo? Então isso aqui é um socket. Ou em inglês, socket. Ok?
Muito bem. Com relação às portas, gente, a gente tem grupos de portas que são classificados dessa maneira. De 0 a 1023 são as portas bem conhecidas, ou seja, são as portas geralmente usadas por serviços. Porta 80 é o web, HTTP é 443, Telnet é 23, SSH é 22, tá? 2021 FTP. Então são portas que são bem conhecidas, tabeladas e que ninguém pode usar para outra coisa. Já de 1024 a 49151 são portas registradas. Se, por exemplo, você for um programador e fizer um programa que precisar de registrar uma porta, você vai lá, no mesmo lugar onde registra site, você registra lá a sua porta. Tá certo? Nesse caso, gente, a gente pode ter mais de um serviço com a mesma porta. Nas portas bem conhecidas, não. Só, quer dizer, teoricamente, né? Tem gente que usa a porta bem conhecida para passar pacote de outra coisa, né? Mas não tem problema. As portas, elas são reservadas para aquilo. Bom, já as portas altas, acima de 49 mil, elas são usadas para o cliente, tá? E são dinâmicas. Então, cada programa que está se comunicando com a rede vai pegar uma dessas portas disponível, a primeira disponível, né? E vai usar, tá? Muito bem. Aqui as portas bem conhecidas, ó. Várias delas. E tem assim, isso cai em prova, tá? Então a gente vai ter que, com o tempo a gente acaba memorizando, mas tem que memorizar. Gente, o NetStat é o nosso amigo para ver quais as conexões TCP que estão acontecendo entre a minha máquina e algum lugar, tá certo? Então se você der um NetStat agora no seu computador, você vai ver quais são as conexões TCP que estão acontecendo. Tá? É bastante bacana esse programa e esse comando é o mesmo no Linux, é igual. Tá? NetStat também. Muito bem. TCP e UDP. Né? Vamos falar um pouquinho em mais detalhes sobre o TCP. Essa imagem é simplesmente para falar o seguinte, olha, na ida você tem um endereço de porta de origem, um endereço de porta de destino, tá certo? E na volta isso se inverte. Ele está mostrando também que o servidor está recebendo duas comunicações diferentes ao mesmo tempo. E pelo número de porta, ele vai saber qual serviço que ele vai servir, tá certo? Por isso que é bastante interessante essas portas de servidor serem tabeladas, serem as portas bem conhecidas, né? Aqui, está dizendo simplesmente que na volta as portas se invertem, né? Bom, estabelecimento de sessão. Tá? Nós já falamos que antes de passar os dados, o TCP faz um estabelecimento de sessão. O que é isso? Tá? Isso acontece por meio do que a gente chama de handshake triplo. Handshake triplo, em português, seria um aperto de mão 3 vezes. Tá? O que é isso? Digamos que o computador A ele queira estabelecer uma sessão com o computador B. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar um segmento sem dados, mas com o flag SYN ligado. Isso significa o A dizer o seguinte para o B. Olha, B, você quer conversar comigo? Aí o B vai responder com um segmento também sem dados, com o ACK ligado. O que significa o ACK? Significa sim, eu quero conversar com você. Só que ele aproveita isso para mandar também um sim para o A. Ou seja, o A pergunta, você quer conversar comigo? Ele fala, sim, obrigado. E você quer conversar comigo? Aí, finalmente, o A responde, ACK. Ou seja, eu quero conversar contigo. Tá certo? Então é sim, sim, ACK, ACK. É o handshake triplo. Tá certo? Você quer conversar comigo? Quero. E você? Eu também quero. Esse é o handshake triplo que estabelece a sessão. Agora é óbvio que durante esse estabelecimento de sessão,
tanto o número de sequência quanto o número de ACK são estabelecidos. Tá certo? Então, qual vai ser o numeral do primeiro segmento, tá certo? E um aceite do outro lado que esse primeiro segmento vai ser esse mesmo, tá? Repara, gente, pelo número de sequência aqui 100 e o número de sequência aqui 300, ele mostra que a comunicação é bidirecional. Ou seja, o que acontece com o fluxo de dados na ida tem um controle. E o que acontece com o fluxo de dados na volta tem um outro controle separado. Por que isso, pessoal? Porque, por exemplo, na ida, o meu fluxo pode estar sem congestionamento. E na volta tem um congestionamento. Então, por exemplo, o janelamento que eu fizer num sentido não precisa ser igual ao janelamento que eu vou fazer no outro sentido. Tá? Então, por isso é que esse estabelecimento de seção é o que a gente chama de bidirecional. Então, são estabelecidos parâmetros de seção que podem ser diferentes na ida e na volta. Tá claro, pessoal? Na aula prática, a gente vai ver isso com o Wireshark e a gente vai acompanhar exatamente esses números de sequência e números também de ACK, tá? De confirmação. Beleza? Bom, gente, o TCP é tão bem educado que ele, ao finalizar uma sessão, ele também faz isso de forma formalizada. Tá? Então, digamos que o A terminou de transmitir o que ele tinha que transmitir para o B. Então, ele vai mandar um segmento vazio, mas com o flag FIN ligado. Tá? E esse cara aqui recebe. Ok? Beleza. O B, ele manda um MAC dizendo que, olha, recebi que você quer terminar. Beleza. Tá? A partir daí, o B, repara, gente, nem sempre o B já terminou quando o A terminou. Às vezes tem um tempo entre o fim de outro e o fim de esse, e o fim do B. Tá? Num determinado momento, o B também vai mandar um FIN, tá certo, para o A, que vai responder com um ACK. Ok? Beleza? Ou seja, gente, na hora de se estabelecer uma sessão, o início de uma sessão ocorre quase que simultaneamente dos dois lados. Agora, o encerramento da sessão, devido a congestionamentos diferentes, pode ocorrer simultaneamente ou não entre as comunicações de ida e volta. Tá claro, pessoal? Beleza. Como eu estava falando para vocês, gente, o SYN, o ACK, né, o FIN e ACK, são os chamados flags, ou bits de controle. Tá vendo? Tem vários tipos de flags aqui. No caso, a gente vai trabalhar muito com esse SYN, FIN e ACK, mas os outros também acontecem durante a comunicação. Tá certo? Mas eles ficam aqui. Eles podem ser ligados ou desligados, 0 ou 1. Tá legal? Então é assim que isso acontece durante o handshake triplo. Tá? Olha o Wireshark aí. Tá? O Wireshark ele mostra isso direitinho para a gente, é isso que a gente vai ver na aula prática. Ok? Ordenamento, tá? O TCP nós já falamos, que ele entrega para as camadas de cima os segmentos todo ordenadinho. Tá? Por quê? Pelo número de sequência. Tá? Aquele campo do cabeçalho que fica aqui, ó, número de sequência. Cada segmento vai levar um número de sequência, de forma que ele vai poder ordenar tudo certinho e entregar para a camada de cima. Beleza. Pelo Wireshark, a gente também consegue ver esses números de sequência acontecendo. É bastante bacana, né? E quando chega um segmento fora de ordem, o Wireshark ele mostra e pinta com uma cor diferente. Isso é um barato. Às vezes vem segmento duplicado também. Então tudo isso o Wireshark mostra. Tá? Muitas coisas podem acontecer. Ou seja, a origem pode acabar retransmitindo sem necessidade. Só porque demorou demais para receber uma confirmação por causa do congestionamento. Tá? Então, gente,
a análise do TCP é extremamente importante para a gente ver como é que estão as comunicações na rede, né? Às vezes, um congestionamento é normal, mas às vezes um congestionamento pode ser causado por uma ameaça. Tá? Então é super importante a gente entender como é que deve funcionar o TCP, para que, quando ele não funcionar assim, a gente vai desconfiar, opa, tem alguma coisa que está acontecendo nessa rede aqui, eu tenho que analisar, fazer troubleshooting. Tá? Esse vídeo que tem também no currículo é muito bacana, vocês podem assistir. Ok. Bom, janelamento, controle de fluxo. Tá? Como é que isso é feito? Eu mostro um exemplo aqui para a gente aprender. Tá? Então, na figura, a origem transmite 1460 bytes de dados em cada segmento. Tá certo? Então, houve uma combinação, que seria isso. Tá? Então ele manda aí, ó, de 1460 em 1460 e etc. Tá certo? De tempos em tempos, esse cara aqui vai mandar um ACK dizendo, olha, recebi. Tá certo? Ok? Então, tamanho da janela é combinado durante o handshake triplo, tá? Então, o PCB não espera até os 10.000 bytes antes de enviar uma confirmação. Ele pode enviar uma confirmação antes, mas ele combinou, no máximo, tá? No máximo, eu vou ter 10.000 bytes que eu vou esperar, né, acontecer para que eu venha uma confirmação de você. Se durante esses 10.000 bytes não vier essa confirmação, 10.000 bits, desculpe, 10.000 bytes, está certo. Não vier essa confirmação, eu vou retransmitir. Então o B já dá um ACK antes de completar esses 10.000, certo? Beleza. O tamanho da janela, gente, na verdade, o tamanho da janela é o tamanho do buffer que eu tenho atualmente. Tá? Então, o que o PCA transmite para o PCB ou vice-versa, informando o tamanho da sua janela, na verdade esse tamanho de janela vai refletir o seu buffer, a sua quantidade de memória que você tem. Então, se você tem um buffer pequeno, ou seja, se você está recebendo muita mensagem, né, e o seu buffer tem pouco espaço, você vai mandar para o outro lado que uma janela menor. Ou seja, opa, não precisa mandar tanto dado de uma vez, manda menos, tá certo? Então esse combinado entre os dois, porque se ele mandar mais do que deveria, eu posso jogar fora essas mensagens, eu não vou aguentar receber isso, tá? Então o tamanho de janela informada geralmente é isso, é o tamanho do buffer que eu tenho atualmente. Muito bem. Ah lá, olha o que acontece, ó. Se por acaso houver perda de segmento, tá certo? Esse cara não vai confirmar o segmento 3, por exemplo, tá certo? E aí, nem o 2. E aí o que vai acontecer? Ele vai enviar novamente esse cara, tá certo? E aí o que acontece? Quando acontece esse tipo de coisa, de você perder, de você ter que ter uma retransmissão, né, a janela é diminuída. E acontece essa prevenção de congestionamento. Então você não manda tanto. Olha só, aconteceu de eu perder segmento. Então é sinal que o meio está congestionado, provavelmente. Então vamos diminuir essa janela, certo? Então isso é combinado por eles. Gente, o UDP não tem nada disso. O UDP, enquanto eu tive 500 slides para explicar o TCP, o UDP em meio slide a gente explica. Tá? Então o UDP, ele simplesmente manda os dados. Ele coloca na rede os segmentos. Tá nem aí. Tá certo? Recebeu, recebeu, não recebeu, não recebeu. Não tem controle de fluxo, de janelamento, nada. Tá certo? O reagrupamento pode acontecer fora de ordem, pode faltar segmento. E aí tem, quando é que eu uso o DP, quando é que eu uso o TCP? Né? Não é só em VoIP e em vídeo streaming que eu uso o DP. Em várias situações eu uso o DP também, especialmente naquelas em que
Primeiro, eu estou num ambiente confiável. E segundo, eu quero rapidez nas comunicações. Eu não quero tanta complexidade assim. Eu não preciso de tanta complexidade. Daí, ele está dando um exemplo aqui. Solicitação do servidor Radius. Tá? É um servidor Radius, é um servidor de autenticação. Geralmente ele fica na mesma rede local onde eu estou. E geralmente a rede local eu não tenho perda de segmentos, de pacotes, etc. Então, eu posso usar o DP. Ali no caso do DNS também. DNS também usa. O DNS, aliás, pode usar tanto DP quanto TCP. Tá certo? Ok. Beleza. Algumas aplicações que usam TCP, tá lá, HTTP, FTP, SMTP, e-mail, né, Telnet. E o DP, ó, DHCP, DNS, SNMP, TFTP, VoIP, IPTV, né? E aí a gente termina esse capítulo 9, tá certo? Vamos esperar a parte prática que a gente vai usar muito o Wireshark, ok? Valeu, pessoal, até a próxima.